Oi, de novo, acho que agora não vai dar problema. Entrei pelo meu Instagram, que o da Regiane estava muito ruim, viu, Nonato? Ok. Então, vamos terminar a live por aqui. O dela, desde o começo, porque assim, ela é da Bahia, né? E lá está chovendo muito, não sei se você está vendo os noticiários, né? E eu acho que isso danifica um pouquinho o sinal, entendeu? Então ela já estava falando que estava com problema de sinal, que talvez não desse, mas aí ela disse que estava bem, que dava para fazer, e nós fizemos. Com a primeira escritora deu algum probleminha, mas a gente conseguiu ir até o final. Agora com Uhum. você deu uma complicadinha. Então, aí, boa noite para quem entrou agora. Nós estamos conversando com o Nonato Costa, escritor, participante da antologia de contos de fadas natalinos. Nonato, nós vamos começar tudo de novo. Que tem Ok. como agora está no meu Instagram, então a gente vai ter que novamente, você vai falar de novo um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre suas obras, porque o pessoal Ok. que vai, isso é bom para você também, porque você acaba se divulgando, né, divulgando suas obras nos dois, né, canais, né, no Instagram dela, no meu, tá bom? Então, boa noite, obrigada a todos que estão participando, as pessoas estão entrando novamente, obrigada a todos, estamos conversando com o escritor Nonato Costa, participante da antologia de contos e fadas natalinos, da editora Olave Jack, e o Nonato vai falar um pouquinho sobre ele e sobre as obras dele. Ok. Vou pegar aqui meus livros. Pronto. Ok, pessoal. Boa noite, né, para todos. E eu sou o Nonato Costa, como já foi colocado, e eu sou do Ceará, né? Não vou esquecer esse detalhe dessa vez. Moro em Pindoretama, no Ceará, e sou professor. E além de professor, eu sou escritor e tenho 4 livros publicados. Eu entrei no livro da produção literária, né, em 2016, quando eu reuni contos e poemas que eu já tinha escrito há algum tempo, desde da adolescência, e também contos mais recentes na época. Então, assim, eu compilei, juntei os que mais me interessavam, os que eu avaliei como seriam mais interessantes, e surgiu o livro As Cores do Meu Dia, foi o meu primeiro livro, né, que tem 30 contos e 30 poemas, né? Inclusive é esse aqui, ó, As Cores do Meu Dia. E As Com uma Cores do Meu Dia é capa, um poema. desculpe interromper, mas foi o comentário que eu havia feito, que a capa é maravilhosa, muito linda. Ele trata de situações cotidianas, né? Se fala de amor, saudade, desilusão amorosa, sobre infância. Então são contos onde o leitor se encontra, né? Contos e poemas, porque os mesmos temas dos contos eles também muitas vezes respingam lá nos poemas, que são situações cotidianas. A minha escrita ela é muito voltada para o cotidiano. Então nas minhas obras sempre vão ter relatos do cotidiano sendo descritos, sendo vivenciados ali na ficção, né, que eu escrevo. O segundo livro eu lancei em 2018, foi um romance, né, um romance cristão, que ele se chama Quando a Noite dá Passagem ao Sol. E esse romance ele traz a história de Caio e Iris, né, são 2 jovens que se encontram e vivenciam alguns dilemas ocasionados pela divergência entre a fé. Caio é um garoto cristão, né, criado nos costumes da igreja, numa família protetiva, né, que lhe protege muito, e de repente ele tem essa aventura com Iris que vira um relacionamento sério e vão surgindo vários dilemas que ao longo do livro, né, chegam a ser desafios para que os dois continuem ou não juntos. Então o enredo ele se volta para essa espinha dorsal. E uma curiosidade sobre esse livro, né, que ele foi escrito num tempo recorde de uma semana. Né? Eu comecei a escrever ele numa sexta, e na sexta seguinte ele já estava todo concluído, e tem tido um bom feedback, né? Então, eu estava falando na live anterior,
que esse romance ele traz a fé evangélica dentro da história, mas ele não levanta bandeira de religião, né? A fé cristã é presente, mas não faz essa bandeira de religião. E tão notável que aqui próximo da minha cidade, um colégio de freiras, né, católico, ele adotou o livro já por 2, 3 anos consecutivos, né, e é um livro muito apreciado pelos alunos, pelos professores. As feiras literárias que a escola organiza, eu me faço presente, né, eu dou palestras, e tem sido algo muito produtivo, algo muito enriquecedor, né? Então, é algo muito gratificante, tenho tido essa felicidade, né, de, através desse romance, alcançar um público juvenil bem notável. O meu terceiro livro, né, é um livro de inspiração... Desculpa, Nonato, eu vou te Não, fica à vontade. Vou te interromper um pouquinho só. Hoje é dia de dar os probleminhas. Eu estou percebendo que a minha bateria está começando a... Eu carreguei, não sei o que aconteceu. Então, mas você pode ir falando que eu estou te ouvindo e as pessoas estão te ouvindo. Só enquanto eu pego o carregador, mas pode continuar. Ok, pronto. O meu terceiro livro, ele se chama Peregrino Aqui. São 50 crônicas, né, construídas, produzidas, todas com base em situações que eu vivenciei no cotidiano. São crônicas que falam sobre... Até eu faço essa alusão nas páginas introdutórias. Um livro que fala das coisas da terra sob a perspectiva do céu, que é buscar, né, assim, ter o foco nos detalhes do dia a dia, mas que a presença de Deus, ela é notável. Então, são situações bem cotidianas que eu vivencio com a minha família, vivencio no meu trabalho, mas que nos trazem sempre essa mensagem de esperança, essa mensagem de fé, esse cotidiano, né, que nós temos e que não nos separa de Deus. Pelo contrário, os detalhes nos fazem perceber que Deus está presente em nossas vidas. Então, a mensagem de Peregrino Aqui, né, esse é um livro de bolso, né, elas foca principalmente nesses aspectos. O quarto livro, né, o livro Havia um Girassol em Mim, um lançamento recente, e ele também é um livro de crônicas, e crônicas escritas durante a pandemia, como eu gosto sempre de relatar, durante esse período de isolamento social, eu escrevi muito, e como eu relato lá nas páginas introdutórias, quando eu tento contextualizar o leitor, eu digo assim, eu escrevi todas as vezes que Deus fez nascer em mim uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. E muitas dessas crônicas eu postava no meu Instagram, como uma forma de mostrar luz, mostrar que nós podemos sim vencer esses dias escuros que a gente estava vivenciando. Então, Havia um Girassol em Mim é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de fé. Né? Então, assim, quando eu digo esse girassol, era a fé que pulsava no meu coração de saber que nós iríamos vencer. Então, é um livro também de crônicas. Ele tem um poema e 40 crônicas, onde meus medos são expostos, os meus receios. Né? Muitas vezes eu visito a minha infância, eu trago lembranças de lá. Então, assim, fui construindo essas crônicas durante esse período, né? Muitas vezes aterrorizante e muitas vezes que fez nascer em nós uma fé mais ativa, uma fé mais pulsante e notável em nossos corações. Então, a minha produção literária, ela está, né, nesses 4 livros até o momento, além das antologias que tenho participado, como aqui da editora Lovejack, né? Eu estou com 2 antologias. O Meu Primeiro Amor, que eu estou vendo ali a capa do livro. Uma antologia muito agradável de participar. Interessante que eu li o edital da Meu Primeiro Amor na véspera. Né? Assim, eu me deparei com o edital, faltava um dia para encerrar a inscrição. E eu fiz a produção do conto, né? Então, eu quero tentar cumprir esse prazo, eu quero participar dessa antologia. Gostei da proposta, gostei da capa, disse, eu vou tentar, se eu conseguir produzir o conto, e deu certo. Antes de encerrar, eu fiz a inscrição e que bom, né? Graças a Deus, o conto foi selecionado e tenho o meu conto lá. E a minha segunda participação na editora Lovejack foi
essa que está dando origem à live, que é Contos de Fada Natalino, que é uma coletânea belíssima, né? Assim, eu acredito que a magia do Natal ela está presente nos corações humanos, muito mais forte, né, nesse período agora que chegou dezembro, e o conto Orquídeas na Janela, ele aniversaria esse ano, né? Ele foi escrito no final do ano passado, em dezembro, e quando eu vi a possibilidade dele sair impresso, meu coração se alegrou. Entrei em contato com a editora que tem um relacionamento muito bom com o público. É assim, vocês são atenciosos, nos respondem, né, com muita diplomacia, com muita cordialidade. E a inscrição deu certo, o conto foi aprovado e fico muito grato, né, em ver meu conto saindo por uma antologia de vocês. E nós só temos a agradecer. Eu até comentei com você, eu volto a comentar, que eu quando fiz a revisão, né, eu estava dando eu não sou da área de letras. Na verdade, eu fui professora há mais de 30 anos, mais de Fundamental 1. Mas eu dei aula também em caráter excepcional, quando precisava, para o ensino médio, de matemática, de educação física, de artes, de alfabetização, dei aula em tudo quanto é indústria em São Paulo. Então, assim, e a gente acaba, né, se aperfeiçoando mais e procurando realmente cada vez estar melhor, né? E eu fui fazer uma revisão, dar uma olhadinha, né, nos textos sem interferir muito, né? E aí quando eu vi o seu conto, não tem nada para mexer aqui, não tem uma vírgula para mudar, o conto tá maravilhoso, tá com uma sutileza, eu comentei com você, uma adequação das palavras ao texto de uma forma muito interessante, né? E eu gostei bastante, uma suavidade. Leva a cachorrinha para lá, por favor, que eu estou numa live, por favor. Vai, por favor. Vai, que eu não estou te reconhecendo. Katsu. Desculpa, a cachorrinha aqui resolveu incomodar. Então, assim, eu gostei bastante da sua maneira de se expressar, de colocar as palavras, de adequar as palavras ao enredo. Tá de parabéns, viu? Obrigado. E aí, na sua biografia, você cita que você é cristão convicto. E na história, no seu conto, a religião, a igreja, ela surge também de uma forma neutra, mas a gente vê, agora você falando que é cristão convicto, eu acredito que na maioria dos seus contos, a religião, não é bem a religião que entra, que você explicou bem isso. Você entra a religiosidade, que eu acho que é diferente. Você coloca de uma forma neutra, né? E isso eu achei bem interessante também. Isso, e entrou... pode falar. Não, fica à vontade. Não, a sutileza com que você coloca. E aí você coloca também aquela forma entrou a religião, entrou a solidariedade, né, na maneira de se doar, e nessa solidariedade entrou a literatura como forma de incentivo também. Acho que você conseguiu unir tudo ali de uma forma bem interessante. Isso. Eu vou buscar responder até uma pergunta que eu vi aqui, foi da Rejane. Fale para nós quais foram... Quem foi sua inspiração para iniciar na literatura? Isso. Assim, o meu início, né, eu comecei pela leitura, né, eu sempre fui um leitor voraz. E o primeiro romance, o clássico da literatura brasileira que eu li foi Dom Casmurro. E li e me apaixonei, assim, eu era um garoto mesmo, menino, tinha 11, 12 anos. E li esse livro várias vezes, até porque na época não tinha livros em casa. Depois eu comecei a pegar emprestado nas bibliotecas das escolas. E toda essa maratona de leituras, né, foi se transformando em vontade de escrever. Então eu começava a escrever um poema, comecei a escrever contos. E como eu coloquei lá, em 2016 eu peguei, visitei as gavetas e fui trazendo textos bem antigos, fui juntando, e textos mais atuais, e fiz aquela triagem, né, que deu origem ao meu primeiro livro.
Então, a inspiração para iniciar no mundo da escrita é esse gosto pela leitura que antecedeu em mim. E realmente os meus escritos, eles trazem muito da minha fé, né? Essa questão da essência, né? O que é a fé, né? O que a fé promove no ser humano, o que a fé em Deus ela é capaz de fazer, das barreiras que ela torna capaz de derrubar. Então, de forma bem sutil, de forma diplomática, eu gosto de trazer essa mensagem nos meus textos, até porque é aquilo que eu vivo, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo. Então eu uso a literatura para levar essa mensagem de amor, né? Porque assim, a maior mensagem de amor que nós podemos encontrar na história toda da humanidade é que Deus veio à Terra e que Deus ele deu um exemplo, ele amou o homem de tal maneira que ele morreu por ele. Então essa mensagem de amor ela não pode ser esquecida, e como é essa mensagem que eu acredito, é por essa mensagem que eu vivo, então ela sai, naturalmente ela está intrinsecamente ligada nos meus escritos. Então, eu acho assim que, na verdade, quando a gente fala no Natal, eu até comentei outro dia com uma outra escritora, e a gente, lógico que a gente pensa em unir pessoas, né? Principalmente agora, depois dessa pandemia, que acho que é o primeiro Natal que podemos fazer uma confraternização um pouquinho maior, né? Com mais união. Mas, na verdade, e mesa farta também faz parte, né? Infelizmente não para todos, mas faz parte. Mas eu acho que o principal realmente é o nascimento de Jesus. É realmente essa comemoração que não pode ser esquecida de jeito nenhum. Para que ele veio? Qual a importância, né, dessa data? Né? Então, eu acho que assim, é realmente de pensar em respeito, amor ao próximo, né, de compaixão. Eu acho que essa data tem que ter esse significado, realmente. E nos contos que eu li, depois o livro vai chegar até você também, acho que ainda não chegou, né? Você ainda não está com ele, Não, né? Ainda não não, eu chegou. estou na expectativa. Tá chegando que tem escritor que já está. Então, nos livros você vai ver que essa fé ela é citada assim, viu, algumas vezes. Deixa eu fazer rapidinho os agradecimentos antes de continuar. Eu quero agradecer a Cleide, uma grande amiga que entrou. Eu acho que é Ayala Vifrâncica. Muito obrigada, pessoal. A Regiane fez uma pergunta, já eu falo qual é a pergunta dela. O Jaildo, boa noite, pessoal, muito obrigada. Eu acho que é Essinhoa, não entendi bem o nome. Souza Miguel, não sei se você conhece algumas pessoas que eu estou citando, tá? Silvana Angélica entrou. Elaine Colovati, Elaine é minha prima. Cultura da Cerveja. A Gerlane Costa. Então, assim, pessoal, algumas pessoas, desculpe, tá? Não citar todos, né? Depois você me ajuda aí, Nonato, se você ler alguns nomes que você conhece. E a Regiane quer perguntar que com quantos anos você iniciou na literatura? Com quantos anos? É. Oficialmente, na publicação de livros, foi em 2016, o meu primeiro livro. Eu devia ter ali 35 anos, né? Mas, assim, eu escrevo, não lembro quando eu iniciei, mas foi na adolescência. Né? Eu comecei com os escritos, aqueles escritos de gaveta, não é aqueles que a gente publica. Aqueles escritos que eu sempre gostei muito de escrever, de ler e, posteriormente, de escrever. Então, na minha juventude, eu escrevia muito. Na É verdade, tanto que, ela assim... Oi, pode Não, diga falar. aí. Não, pode terminar a frase que depois eu vou ler direitinho o que ela perguntou. Eu gosto muito da escrita e, inclusive, quando eu concluí o ensino médio, eu sempre tive aquele desejo, né, em meu coração de chegar a cursar letras, de buscar estar dentro desse meio literário de forma mais profunda. Né? E foi uma grande realização pessoal, não só profissional, mas pessoal também, eu ter estudado mais a fundo a nossa língua, a nossa literatura. Isso foi muito bom, muito gostoso de se viver. Isso é muito importante, né? A Regiane pergunta, fale para nós
quais foram, ou quem foi, ou quem foram, né, que a sua inspiração para iniciar. Foi aquela pergunta. Quem foi, quais foram, tal, o que motivou, mas acho que você já respondeu isso. Foi, eu li, a pergunta foi aquela naquela hora. Tá bom. Então vamos lá. Mais uma que eu quero falar para você, a sua história. Eu anotei alguma coisa para não esquecer, tá? Ela tem uma situação inesperada, onde começa toda a trama. Tem né? Vou tentar não contar a história, que eu vou me empolgando, daqui a pouco eu conto a história, tá? Tem um susto também, né? Tem um movimento de um susto, de um suspense, isso, que faz com que o leitor pense, nossa, o que vai acontecer? Está mudando o rumo dessa história, né? Então, assim, e aí a gente quer ler e fala, peraí, o que vai acontecer, né? E também tem, o leitor começa a supor, isso é muito legal numa história, que leva o leitor a pensar, então agora vai acontecer isso. Então leva o leitor a se envolver mesmo e querer saber o final da história. É bastante interessante quando entra assim, um clima ali, né, um clima de suspense na história. Foi bem gostoso. Essa história foi bastante interessante. Foi bem gostosa de se ler, viu? Ok, obrigado. Assim, quando eu pensei, né, em produzir, eu queria eu tentei realmente pintar em palavras essa magia que o Natal traz, né, assim, todo esse ambiente, né, luzes, cores, árvore, esse clima natalino que encanta, né, que toca profundamente os nossos corações e ao mesmo tempo equilibrar com a real mensagem do Natal, né, essa questão de Deus, né, vindo até o homem, e essa questão da fé, essa questão dos valores, essa questão da solidariedade, que se faz presente, né, dentro do conto, à medida que os personagens vão contracenando, e quando surge o conflito da história, aí surge esse susto, o que vem aí, né? E essa forma de, como fosse, temperar a história, né, de mexer com os ânimos do leitor. É um temperinho assim, né? De repente muda alguma coisa e dá aquele tempero é aquele que eu falei mesmo, é um clima de suspense, eu preciso ver o que vai acontecer. Isso é bastante interessante na história. Então, olha, deixa eu agradecer um pouquinho para você continuar, agradecer a editora Love Jack. Na verdade, eu também sou nova, também, viu? Eu conheci, na verdade, eu entrei na Wiclap, porque assim, aconteceu mais ou menos como você. Eu tinha vários textos, né, contos, e tenho ainda vários guardados, engavetados, e na pandemia eu, de repente, comecei a me inspirar, e naquelas reuniões que nós acabamos fazendo pelo Zoom, com família, para as crianças matarem a saudade, então eles se viam ali, né? E aí me surgiu a ideia, porque as crianças na conversa dos adultos, elas não sabiam muito o que fazer, tinha saudade das brincadeiras, e eu acabei conversando com as crianças, vamos escrever uma história? Vamos, né? E aí realmente surgiu. O livro Punlândia, que foi escrito com as crianças pela plataforma Zoom, e eles enviaram para mim pelo WhatsApp as ilustrações, todas deles, e saiu o primeiro livro que foi escrito pela plataforma Zoom durante a pandemia. E aí, na hora de publicar, eu não sabia muito bem como eu ia fazer para publicar. Eu fui pesquisando e caí ali no grupo da Wiclap, e aí me indicaram o Tiago France para me auxiliar com a capa, com a diagramação. O Tiago logo criou um grupo, né, do qual eu faço parte no WhatsApp, e realmente aí pronto, olha, já participei de 2 antologias, e já escrevi o meu livro, Atrás de Cada Olhar, e de repente estou desengavetando tudo aí, Nonato. E aí, olha aí, tá vendo? No fim já tem 4. 2 antologias, que é a que você participou, Meu Primeiro Amor, a antologia de Natal, o livro que eu escrevi com as crianças, e agora acabei
de publicar o meu Atrás de Cada Olhar, que é um livro, o meu primeiro livro solo, que eu digo que é o meu primeiro livro solo. Então, o pessoal da editora, aquilo que você falou, agradeço ao Tiago, ao Kleber Inácio, que faz os banners, que é aqueles banners que a gente coloca lá para divulgar, maravilhosos. O pessoal é de uma atenção e de uma delicadeza, sabe, com o nosso trabalho, incentivando, um divulgando o trabalho do outro, não tem esse negócio de estrelismo. Não, é um ajudando o outro mesmo. E a Regiane, que foi minha parceira na antologia, né? Ela é de uma sensibilidade, de uma competência maravilhosa, sabe? Nós trocamos muito, mas eu aprendi muito com ela também, só tenho a agradecer. É uma turma maravilhosa que eu considero como uma família mesmo, maravilhosa, viu? Então é isso. Pode falar, pode Você falar. Colocando aí das histórias, né, que nasceu junto com as crianças, eu lembrei, nesse romance que eu escrevi, O da Noite da Passagem ao Sol, o romance é aberto com uma fábula. Né? Antes de iniciar o romance, tem algumas páginas que é uma fábula chamada No Reino das Ilhas Cataropas. E por que eu lembrei agora? Porque, assim, eu tenho 2 filhos. E, comumente, eu gosto de contar histórias. Antes deles dormirem, eu conto histórias para eles. E uma dos ambientes criados, né, isso antes do livro, foi as Ilhas Cataropas, os arapodis, que são pássaros gigantes, que moram lá na ilha. Então, assim, tem uma série de particularidades ali da ilha e os arapodis contracenando. Então, assim, isso me serviu de inspiração para criar a fábula que dá a introdução do livro. Né? Então, inclusive, assim, essa fábula ela está dentro do romance Quando a Noite da Passagem ao Sol, e ela entra na história, porque assim, é uma das fábulas que na história do romance o pai conta ao filho. Né? E quando ele cresce, quando ele vai vivenciando esses dilemas, aí o pai usa a fábula para explicar, né, para dar conselhos ao filho do que aconteceu com os arapodis, com os pássaros gigantes lá, que ele contava na fábula quando era criança, vai servir para ele tomar alguns rumos na vida, alguns conselhos. Então, assim, é interessante como as crianças nos inspiram. Né? Acabam como elas nos inspirando. Isso, nos inspirando e produzindo a literatura juntamente conosco. Muito bacana o seu relato, gostei demais. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Aquilo que você falou, e me inspiraram e eu acabei tirando projetos da gaveta a partir da escrita, né, do conto que eu fiz junto com eles. E já estamos fazendo, aliás, tem um segundo livro já pronto, já até pré-diagramado, que eu fiz também a partir deles, eles deram a ideia. Eu escrevi a história, essa não fizemos muito pelo Zoom, porque as aulas já estavam voltando, então estava um pouco complicado reunir a turminha. Mas eles deram a ideia do que eles queriam que escrevesse, e já está pronto. Então, daqui a pouquinho já está aí saindo também. Então, é muito gostoso trabalhar com crianças. Maravilhoso. Então é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Nonato? Esteja à vontade. Ok, não, é mais o agradecimento, né? Quero agradecer esse momento. Para mim é um momento rico, né? Estar trocando experiências, divulgando o meu trabalho, né? Assim, é um espaço que está sendo aberto para mim e que eu tenho gratidão, né? Deixo aqui os agradecimentos. E a escrita é isso, a escrita é um trabalho que a gente faz, a escrita literária. É um trabalho que a gente faz de artesão mesmo, eu gosto sempre de dizer isso. É assim, quando a gente vai colocando as nossas ideias no texto, a gente tem a ideia e vai lapidando, vai trocando um termo, vai trocando outro, vai dando leveza naquilo que a gente está querendo transmitir, e aí vai surgindo o texto literário, vai surgindo o romance, vai surgindo uma fábula, vai surgindo uma crônica. Então, é o artesão das palavras, né? Nós somos artesãos da palavra e fazemos chegar esse produto ao leitor, né? Ao leitor que espera, né, a literatura para degustar, vamos assim dizer, né? Usando uma metáfora aí. Essa arte tão maravilhosa. Então, assim, sou apaixonado por literatura, gosto de produzir e estou feliz, né, em fazer parte dessas 2 antologias
da editora Love Jack. E deixo aqui, registro minha satisfação e deixo meus agradecimentos. Obrigado. E já está convidado para a próxima, tá bom? Já tem algumas ideias aí sobre a próxima, ainda não tem nada certo, mas tem novidades na editora Love Jack para o ano que vem, bem interessantes. Vamos incluí-los nessas novidades, com certeza, viu? Muito obrigada, muito obrigada. E deixa antes de terminar, né, pessoal, comprem a antologia, ela está maravilhosa. Olha essa capa. A minha neta de 14 anos esteve aqui outro dia e falou: nossa, avó, essa capa é muito linda. Ela falou: se eu estivesse numa livraria e visse essa capa, eu ia comprar, porque eu queria saber o que tem nesse conteúdo. Porque, então, a senhora está vendo, a capa ajuda também, está vendo? E comprem os nossos livros, nossa antologia, prestigiem os escritores. Olha ali os livros do Nonato, bem interessantes. Com certeza eu vou querer adquirir também. E muito obrigada pela sua participação. Ok, muito grato também. Um beijo a todos, obrigada a todos que estiveram nos prestigiando. Beijo, gente, boa noite. Obrigada pela paciência e desculpe as interferências que ocorreram, viu? Internet é assim. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.